Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Como é que vai você? A paz do Senhor para todos vocês. Hoje nós vamos meditar um pouco em Romanos 7, o homem de Romanos 7. Nós vamos estudar verso por verso, porém vamos estudar só do capítulo 1 até o capítulo 13. Essa é a primeira parte. Essa primeira parte vai abranger um engano do inimigo no mundo cristão que tem distorcido um livro, um capítulo, melhor dizendo, de Romanos 7, tão gostoso de estudar, a dinâmica que Paulo usa, né? E muitos pegam a passagem, livre da lei, liberto da lei. Gálatas fala também, maldito aquele que está debaixo da lei. As pessoas pegam essa frase, né, que Paulo fala com relação à lei, não compreende o significado dela, e finda pegando o caráter de Deus, que é a lei de Deus, jogando no lixo, e pegando o caráter do diabo e abraçando ele, achando que está com a graça. Muitos falam, nós somos salvos pela graça, e é verdade, mas usa essa verdade fora do contexto e joga o caráter de Deus no lixo e fica com o pecado. Porque não tem como. Se nós jogar a lei de Deus no lixo, só sobra para nós o pecado. Porque pecado é transgressão da lei. Está lá em 1 João capítulo 3, verso 4. Então nós vamos ver aqui a dinâmica de Paulo, porque Paulo fala essas palavras, livre da lei, liberto da lei, né? Liberto daquilo que era contra nós. E o que é que tem a ver com o caráter de Deus? Será que o caráter de Deus é contra nós? Será que a lei de Deus é contra nós? Né? E nós vamos aqui examinar Paulo aqui, a expressão, a dinâmica de Paulo aqui em Romanos 7, do 1 ao 13, e colocar dentro do contexto, não com palavra minha, com aquilo que eu acho, mas usar a própria Bíblia, ou seja, a Bíblia ela tem a chave para nós compreendermos essas palavras que aparentemente parece difícil, mas o povo de Deus, aquele que busca com sinceridade, não importa onde você congrega, onde você adora a Deus, mas se você é uma pessoa sincera, você compreende a palavra de Deus e você vai seguir a luz da palavra de Deus e você vai ter um encontro com um povo de Deus que está espalhado sobre toda a terra, que anda não segundo a sua vontade, não interpreta a Bíblia de acordo com o que a pessoa acha, mas de acordo com o que a palavra de Deus tem estabelecido para cada um de nós. Então eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, nesse momento, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Eu vou pedir aqui para minha esposa, lendo parte por parte, e eu vou explicando. Deus vai dar sabedoria para a Bíblia explicar aqui para nós. Amém? Romanos, Rosiana, leia aí Romanos capítulo 7, o verso 1. Apenas o verso 1 nesse momento, viu? Então vamos ver Romanos 7, verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Muito bem. Então o que ela leu ali? Ela leu ali, meu irmão, aqui primeiro, aqui em Romanos 7:1, começando uma frase que nós não podemos deixar ela passar por alto. Paulo começa dizendo que ele começa a falar aos que conhecem a lei. É importante nós entender que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, aqueles que não compreendem esse assunto. Mas a partir do momento que você e eu compreendemos, precisamos colocar em prática. E Paulo está falando para os que conhecem a lei. Para quem? Para aqueles que receberam os oráculos de Deus, que é a palavra e a lei de Deus. Para aqueles que eram doutores da lei na época, ou seja, os fariseus e saduceus. E Paulo era um fariseu, Paulo era um conhecedor da lei, né? E ele fala que aqueles que conhecem a lei sabem que ela tem domínio sobre o homem enquanto ele viver. Por quê? Nós vivemos nesse mundo aqui, meu irmão e minha irmã, nós estamos debaixo
sob lei, não existe governo sem lei. E o de Deus não é diferente, porque aqui o do mundo, mesmo no mundo de pecado, ele espelha no governo de Deus, na autoridade da palavra de Deus, certo? Então não existe governo sem lei. Mas Paulo fala que a lei tem domínio sobre você, tem domínio sobre mim, enquanto nós vivemos. Ou seja, se eu morrer, a lei não vai mais servir para um defunto, para uma pessoa que morreu. Mas nós temos que entender a dinâmica de Paulo. E a dinâmica de Paulo, ela continua. E o verso 2 é uma sequência do verso do verso 1 do capítulo 7, certo? O verso 2 é uma sequência do verso 2 do capítulo 7. Rosiana, leia aí, por favor, aí, Romanos capítulo 2. Ora, a mulher casada é ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Olha, a mulher casada ela é obrigada a respeitar o marido e o vice-versa também. Enquanto os dois viver, tem que há respeito. Um não pode trair o outro. Mas se um dos dois vier falecer, aquele que fica vivo está livre, claro. Muitos optam para ficar viúvo e tem base bíblica para isso, mas nós temos base bíblica também para que se a pessoa quiser voltar a casar, está livre da lei. Essa palavrinha livre da lei, meu irmão, o que é que você acha? Quando uma pessoa separa, ela está livre da lei, mas livre de quê? Livre porque se ela cometesse, vamos dizer assim, se ela tivesse um relacionamento com outro dentro do casamento, ela estava cometendo o quê? Adultério. Mas agora ela está viúva ou viúvo, arrumou outro cônjuge, certo? Outra pessoa, e aí os dois estão convivendo. Aí Paulo fala aqui, estão livres da lei, ou seja, a lei não tem mais autoridade porque um morreu. Mas qual é essa autoridade? A autoridade de... Está falando a autoridade negativa ou positiva? Negativa. É claro que antes, se ele estivesse a lei, ou seja, o protegia falando que ele não podia adulterar. Agora, como um morreu e o outro arrumou outra pessoa, é legal, eles estão livres da lei. Mas você tem que entender, meu irmão, minha irmã, a dinâmica de Paulo. Não é livre de obedecer, é livre da desobediência, é livre de adulterar, ou seja, ele pode arrumar outra ou ela pode arrumar outra porque o seu esposo ou a esposa morreu, ele agora está livre da condenação, não da lei, mas da condenação do pecado pelo qual a lei aponta se a pessoa cair em pecado. No caso, se a pessoa está viúva ou ela está viúva, ela pode casar com outro ou ele pode casar com outra porque está livre da condenação do pecado. A lei não vai mais apontar que você está em pecado. Você está entendendo, meu irmão, qual é o contexto, a dinâmica que Paulo está usando aqui? É muito importante. Quando está falando livre da lei, não é livre de obedecer, é livre de adulterar. Você não está adulterando porque você está legal, respeitando a lei. Essa é a dinâmica de Paulo. Só que Paulo continua com sua dinâmica. Paulo continua o verso, como o verso 2 é um resultado do verso 1, o verso 3 também é um resultado do verso 2. E Rosiana, minha esposa aqui, ela vai ler agora o verso 3. De sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, une-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Ou seja, novo casamento. Você entendeu, minha irmã, que é tudo aquilo que eu comentei agora? Então, muitos pegam essa passagem livre da lei e colocam como fosse o que? Joga a lei no lixo, é livre da obediência, meu irmão.
você está pegando ao caráter de Deus e jogando no lixo e abraçando o pecado. Abraçando o caráter de Satanás. Não podemos fazer isso, meu querido, minha querida. Leia e releia esses versos. A palavra de Deus é muito clara. Não tem como eu ler esse verso e dizer que eu não posso jogar a lei porque nós estamos livres da lei. Sabe? Paulo não está falando aqui que vamos dizer, é viúvo ou viúva, arrumar outro está livre da lei. Ele está falando que está livre de adulterar. Por quê? Porque está legal, está de acordo com a lei, está obedecendo. É livre de quê? De cometer adultério. Livre de quê? De desobedecer. Ou seja, uma pessoa que casou e o outro morreu e ele casou de novo, ele não está em adultério, ele está livre do adultério. Porque ele está livre, porque ele está obedecendo, não é livre de obediência. A obediência ela continua, meu irmão, é o caráter de Deus, minha irmã. Então vamos continuar agora o verso 4. É muito bonito, dinâmico a forma que Paulo usa aqui entre lei e pecado. Lei e pecado. E a gente precisa compreender para poder nós não jogarmos o caráter de Deus no lixo e ficar com o caráter de Satanás, como muitos fazem, tendo uma compreensão errada de livre da lei. Veja o verso 4 como é forte também. O verso 4, ele coloca todos esses versos dentro do contexto. Também, claro que a Bíblia está contextualizando verso por verso, mas o verso 4, ele determina mais amplamente as coisas também. Rosiana vai ler o verso 4. 7, verso 4, diz assim: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutifiquemos para Deus. Olha só a dinâmica de Paulo. Morremos para a lei, mediante o corpo de Cristo. A gente sabe, meu irmão e minha irmã, que aqui na Bíblia, Jesus é comparado como esposo e a mulher é comparada como a esposa, como diz em Isaías. Eu vou abrir em Isaías aqui para a gente centralizar essa passagem da morte do esposo, que é Cristo, que é a conexão que vem, ou seja, o contexto que vem aí do verso 7 a partir do capítulo 1, Isaías deixa claro essa conexão, onde Paulo faz essa analogia ou essa dinâmica entre o casal, né, que vive e depois fica viúvo, está livre para arrumar outra, está livre da lei e as pessoas compreendem errado. A gente tem que entender que essa dinâmica, Paulo usa essa ponte conjuntora para Cristo Jesus, que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Em outras palavras, a igreja está casada com Cristo e precisa respeitar o seu marido, certo? A igreja está casada com Cristo e precisa respeitar o seu marido. Mas quando é que a igreja casa com Cristo? É antes de aceitar Cristo ou é depois que aceita Cristo? Esse é um pontinho X para a gente raciocinar. Mas em Isaías 54, o verso 5 fala assim, ó, Isaías 54, verso 5. Pois o teu Criador é o teu marido. Isaías 54, 5. O teu Criador é o teu marido. Para nós compreender, então aqui fala que nós estamos mortos. Em Romanos 7, verso 4, fala que estamos mortos. Estávamos mortos, irmão, fosse morto quanto à lei, ou mortos para a lei. Mas em qual sentido, meu irmão? Por meio do corpo de Cristo. Será que agora, por conta que no corpo de Cristo, Cristo morreu por nós, agora nós estamos mortos para obedecer, não precisamos mais obedecer? É isso que a palavra está dizendo? De maneira nenhuma, meu irmão.
Quando fala estamos mortos para a lei, está falando mortos para a desobediência à lei pelo corpo de Cristo, porque agora pertencemos a outro. Veja, meu querido, minha querida, quando fala aqui pertencemos a outro. Agora coloque, meu irmão, o seu raciocínio lógico para funcionar. Antes de nós se casar com Cristo, aceitando Cristo como nosso Salvador da nossa vida, nós pertencia a quem? Ao mundo, às obras da carne ou a Cristo antes? Claro que eram as obras da carne, as obras da desobediência à lei de Deus, as obras negativas que entristecia o coração de Deus e passava por cima do caráter de Deus. Então, quando fala aqui que nós fomos mortos para a lei, porque agora pertencemos a outro, fomos mortos para a transgressão da lei. E agora somos livres para obedecer. Porque a Bíblia fala em João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe? Em Provérbio capítulo 28, verso 9, fala: aqueles que desviam o ouvido de ouvir a lei até a sua oração é abominável. Mas para mim desviar eu preciso conhecer. Se você não conhecia esse tema, meu irmão, quer dizer que tua oração nunca foi abominável. Mas você conhece plenamente o sentido, o contexto e a dinâmica que Paulo está usando aqui entre lei e pecado. E você compreender e continuar rejeitando, então se cumpre. A Bíblia fala que até a nossa oração é abominável. Aqueles que deviam ouvir a lei, até essa oração é abominável. Mas para desviar, nós precisamos fazer o quê? Conhecer, certo? Provérbio também 28:4 fala que aquele que despreza a lei, que rejeita a lei, Provérbio 28, verso 4, fala que louva o inimigo. Louva que é o inimigo? Satanás. Louva o caráter de Satanás. Então, por falta de uma boa compreensão pelo poder do Espírito Santo e conhecer a dinâmica que Paulo está falando aqui, as pessoas jogam a lei no lixo e fica com o quê? Joga o caráter de Deus no lixo e fica com o caráter de Satanás. Que triste. Só que esse vídeo está sendo feito pelo poder de Deus para você tirar o caráter de Deus do lixo onde você jogou e colocar no seu coração, na sua mente, e colocar o caráter de Satanás, que é o pecado, o qual a lei aponta para que nós possamos compreender que o resultado da graça é obedecer à lei. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E pecado é transgressão da lei. Então fala aqui, ó, que nós fomos, assim também fomos, meus irmãos, mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencer a outro. Porque antes você não pertencia a Cristo. Antes você pertencia o que eu e você pertencia às coisas desse mundo. Sabia para as festas, arrumava uma, duas, três namoradas. Você acha que pertencia a Cristo dessa forma? Via a mulher passando, assobiando, cobiçando, ouvindo as músicas que do mundo. Você acha que nós pertencemos a Cristo dessa forma? Então nós pertencemos a outro que agora vamos dar os frutos para Deus, para a vida eterna, para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Como é que eu vou dar os frutos para Deus desobedecendo a palavra de Deus? Então tem que entender a dinâmica de Paulo aqui. Nesse momento nós vamos mudar para um verso também que é uma continuação do verso 4, que é o verso 5 de Romanos 7. Minha esposa vai ler aqui e nós vamos ouvir. Romanos capítulo 7, verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Muito bem. Olha como é claro, olha como esses versos colocam no contexto, o qual eu já expliquei de acordo com o contexto da Bíblia anteriormente. Porque antes nós não pertencia a Cristo, antes nós pertencia ao mundo. Vivia as paixões da carne, fazendo a vontade da carne.
né, suscitado pela lei. É interessante, as paixões da carne suscitada pela lei. O que é suscitada pela lei? Não é que a lei é pecado, meu irmão. Presta atenção nessa frase que eu vou te dizer agora, para não sair do seu coração, para o Espírito Santo gravar no seu coração. Se não existisse lei, também não existia pecado. E se não existisse pecado, para que a necessidade de um Salvador? Por isso que pecado em João 3, 1 João 3, 4 é transgressão da lei. E o primeiro a transgredir a lei de Deus foi Satanás. E ele tem trazido essa distorção aqui para a terra. E as pessoas têm lido aqui Romanos 7, ou seja, pegado o caráter de Deus, colocado no lixo e tem abraçado o caráter de Satanás. Porque a graça de Deus veio unicamente para restaurar o caráter de Deus na nossa vida. É verdade que nós não somos salvos pela lei, pois essa não é a função da lei. A função da lei é mostrar o pecado. Por isso, se não tivesse lei, também não existiria o quê? Pecado. Eu vou até pular aqui para o verso 7, mas depois nós vamos voltar ao verso 6, certo? Olha o verso 7. Rosiana, lê o verso 7 para nós meditarmos mais. Que diremos, pois, é a lei pecado? Olha. De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Tá claro, meu irmão? Talvez não precisava nem mais comentar, mas vamos comentar. Se não existisse a lei, nós não poderíamos identificar o pecado. Então o pecado faz o quê? Ela mostra a lei. Melhor dizendo, a lei ela mostra o pecado. A lei ela mostra o pecado. Então quando Paulo usa a dinâmica livre da lei, liberto da lei, como nós vamos ler agorinha, nós temos que entender por que Paulo usa essa expressão. Não é livre de obedecer. É livre de desobedecer. Você não vai mais desobedecer porque agora você é nova criatura. Agora você está em Cristo. Então, olha, se não tivesse lei, também não pode haver pecado, porque é o único que mostra que nós cobicemos, que nós erremos. E se você não precisa da lei, é porque você também não precisa de Cristo. Porque sem lei também não existe pecado. Ou seja, como eu falei, não existe governo sem lei. E a lei de Deus é eterna. Veja como é claro, pois quanto estava na carne, nas paixões dos pecados, suscitado pela lei. Como suscitado pela lei, o verso 5 aqui? Porque a lei, ela suscita, ela mostra que você e eu estão em pecado. Deveria ter um coração grato, porque o caráter de Deus não se mistura com o caráter de Satanás. O caráter de Deus mostra que o caráter de Satanás, que é o pecado, aquele que peca desde o princípio, fala que o salário do pecado é a morte, que nós precisamos de um Salvador, que é Cristo. Essa é a função da lei. Então, se nós não aceitarmos a lei, meu irmão, nós estamos ainda em pecado. Isso é triste. Não compreendemos ainda a graça, nem a função da graça, e nem o resultado da graça, que é a restauração do caráter de Deus, que é a lei de Deus. Veja só. Nós vamos depois ler o verso 7 de novo, mas eu vou pedir para minha esposa ler o verso 6. Olha só a dinâmica entre a lei e o pecado aí. E a graça também, que é Cristo. O verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e na capacidade da letra. Ou seja, não na capacidade da letra, não na velhice da letra. E o que é a velhice da letra? Eu conhecer a palavra de Deus. Eu conhecer a palavra de Deus e não colocar em prática. Falta ainda, Rosiana? Vou ler o restinho, minha filha. Recapitulando o verso 6 aqui. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na
caducidade da letra. Caducidade, que é a mesma coisa, velhice, é você conhecer e não praticar. E nós temos que entender aqui que Paulo está falando o quê? Para pessoas que conhecem. Paulo conhecia e está falando para os fariseus e saduceus, os que conheciam. Mas Paulo aqui não está contra a lei. Mas Paulo está falando aqui sobre a transgressão da lei. E que Paulo está falando aqui que eles precisavam, para poder obedecer à lei, precisava de quê? De Cristo, que agora pertencemos a outro. E a lei ela não tem capacidade de nos salvar, mas ela tem capacidade de nos mostrar o pecado e nos proteger como um muro protetor, o caráter de Deus, para, pelo poder de Deus, não cairmos em pecado também. Amém? Então veja Amém. só. Pois quando estava na carne, um momento, é o 6, perdão, viu? Mas agora fomos libertos da lei, sabe? Se você fazer essa conexão com João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Só que aqui estamos libertos do quê? Da lei, havendo morrido para aquilo que estava retido para servirmos em novidade de vida. Liberto da lei. Liberto da lei é liberto da obediência, meu irmão. Faça uma análise aí com raciocínio lógico, com o poder do Espírito Santo. Quem é que está liberto da lei? Ou livre da lei? Quem é que está livre da condenação da lei ou da maldição da lei? Quem é que está livre? É aquele que obedece, que respeita as leis de trânsito, que respeita naquela faixa onde o pedestre passa, que tira sua carteira. Quem é que está livre de receber penalidade, e no caso a penalidade aqui seria a morte eterna? Quem é que está livre da penalidade? É aquele que obedece ou é aquele que desobedece? Sabe? Tem uma parte lá em, se eu não estiver enganado, estou esquecido o verso, mas está lá em 1 Timóteo, é 2 Timóteo, que fala que a lei foi feita para os injustos, não para os que é justo. Quando fala que ela foi feita, ela foi colocada para apontar o pecado, mostrar o pecado daqueles que estão praticando. Mas se você não está praticando o pecado, então a lei não vai te mostrar, meu irmão. A lei vai olhar para você e vai ver apenas Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas aquele que está em Cristo, se me ama, guarda os meus mandamentos. É assim que Cristo fala. Então, quando fala aqui livre da lei, não é livre de obedecer. É livre daquilo que a lei apontava, que é o pecado, que ia nos prejudicar, não apenas fisicamente, mas levar para a morte eterna. Livre da desobediência, porque agora nós pertencemos a outro. Leia Romanos capítulo 1 até o 3, que nós vamos ler com essa mente, não com a mente minha, mas com a mente do Espírito Santo, com a dinâmica que Deus tem usado, que você vai entender. Fala livre da lei. Capítulo 6 não é livre da lei, é livre de cair em desobediência, livre da transgressão, livre do adultério, livre de desobedecer, como vem os verso por verso de Romanos 7 até aqui nós vamos lendo. Livre da desobediência, não livre de obedecer. A partir do momento que você não obedecer e achar que a graça veio para levar você a desobedecer e jogar o caráter de Deus no lixo, você e eu estamos abraçando o caráter de Satanás, se assim nós fizermos. Mas se nós entendemos a graça, vamos entender que é através da graça que nós abracemos o caráter de Deus e compreendemos o papel da lei. Você tem que ler o verso 6, como eu acabei de ler, e agora vem o verso 7, que minha esposa vai ler mais uma vez. Estamos terminando, viu? O verso 7, para contextualizar o verso 6. Que diremos, pois, é a lei pecado? Olha, meu irmão. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Olha. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Como é que Paulo está falando livre da lei? É livre o quê? Da cobiça. Livre da desobediência. Não é outra coisa, meu irmão. Não faça confusão. Não deixe o inimigo fazer confusão na sua cabeça, mas deixe o Espírito Santo colocar as palavras
as palavras santas, corretas que Deus tem colocado na sua palavra, no seu coração, na nossa mente. O verso capítulo 8 agora, Rosiana. Capítulo 8. Versículo 8. Versículo 8, perdão. Capítulo 7, verso 8. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Olha, o pecado despertou a mim toda sorte de concupiscência, ou seja, que despertou em mim que eu estou cometendo pecado por meio de quem? Né, por meio do mandamento. Que mandamento é esse? Os 10 mandamentos, a lei de Deus, que aponta que nós estamos em pecado e que necessitamos de um salvador. E fala, porquanto, no finalzinho do verso 8, porquanto, onde não há lei, está morto o pecado. Não existe pecado, meu irmão. Onde não há lei, não está falando, não é a obediência. Onde não há lei para mostrar o pecado, também não há pecado. Porque você não sabe o que é pecado. Então, aonde existe pessoas com livre-arbítrio para escolha, tem que existir lei para nos alinhar no caráter de Deus. A lei mostra, mas ela não vai nos alinhar. Quem nos alinha é a graça de Cristo, é o poder de Cristo, que restaura a imagem e semelhança, o caráter de Deus, que é a sua lei na nossa mente. Então, onde não há lei, não há pecado. Então a pessoa, então agora eu vou viver sem lei, nós vivemos pela graça, e distorce o papel da graça. Quando fala onde não há lei, não há pecado. Se não há pecado, meu irmão, é porque não existe lei. E só existe pecado. Melhor dizendo, só existe, ou seja, as pessoas só reconhecem o que é o pecado, porque existe lei. Se não existe lei, se não existisse lei, se o caráter de Deus não existisse, as pessoas não sabiam o que era o caráter de Satanás. Não saberiam o que era o pecado. Ia viver aí pecado, realmente ia ser pecador ambulante. Mas Deus é um Deus santo. Amém. Um Deus que tem o seu caráter santo, que a sua lei é santa, justa e boa. Vamos Amém. ler já já, tá nessa mesma sequência aqui, vamos chegar lá já já, viu? Certo? Então, se não haver lei, também não há pecado. Então, meu irmão, se você não aceita a lei de Deus, é porque você não é pecador. Se você não é pecador, então você não precisa de Cristo. Se você nunca cometeu o pecado, você não precisa de Cristo. Nem precisa da lei e nem precisa de Cristo, porque é o único ponto que mostra a lei para poder nós entender que precisamos do medicamento e esse medicamento é Cristo, é a lei que mostra. Então, se a lei não mostra que eu sou pecador, para que eu vou ter necessidade de um Salvador? Você entendeu, meu irmão, a gravidade? Vamos agora para o capítulo 9, que é uma continuação do capítulo... Vamos agora para o verso 9, que é uma continuação do verso 8, Rosiana. Leia aí em nome de Jesus. Versículo 9. Outrora,